Porque todos os cristãos devem sentir alegria em meio às tribulações. Você sabe me dizer? Fique comigo até o final desse vídeo, que nós iremos descobrir juntos na Epístola de Paulo aos Filipenses. A Epístola de Filipenses é conhecida como a Epístola da Alegria, onde o apóstolo Paulo vai convidar todos os cristãos em Filipos a se alegrar, mesmo estando atravessando momentos de lutas, de tribulações, de adversidades. E nós, ao meditarmos nos escritos do apóstolo Paulo, nós, como também os cristãos em Filipos, devemos nos alegrar em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio às adversidades, porque a alegria do Senhor, como diz a Bíblia, é a nossa força. Paulo escreve esta epístola aos Filipenses por volta do ano 61, 62 depois de Cristo, e ela é também conhecida como uma das epístolas da prisão, junto com Efésios, junto com Colossenses, junto com segunda carta a Timóteo e Filemon. A epístola aos Filipenses compõe este compêndio de 5 cartas, 5 epístolas da prisão, onde o apóstolo Paulo desenvolve um contexto literário muito bem embasado dentro das doutrinas cristãs que deveriam reger as igrejas e a conduta dos crentes de uma forma geral. Nós temos que o apóstolo Paulo, ele escreve durante o seu primeiro aprisionamento em Roma, quando ele participava ativamente da divulgação do evangelho também, porque este primeiro aprisionamento era, na verdade, uma prisão domiciliar, onde ele podia receber visitas, onde ele podia atuar como conselheiro, como evangelista, e escrita a partir da cidade de Roma, onde Paulo está preso, aos irmãos que estavam em Filipos. A fundação da igreja em Filipos teve uma participação ativa do apóstolo Paulo, quando no capítulo de número 16 ele chega a esta cidade que era uma província romana. É interessante e curioso que na cidade de Filipe não tinha sinagoga, como era hábito do apóstolo Paulo, se dirigir à sinagoga de judeus para assim comunicar o evangelho a partir das leis judaicas, a partir dos escritos judaicos. Em Filipenses não tinha sinagoga. O mínimo de homens que deveriam ter numa cidade, numa localidade para uma sinagoga ser fundado, eram 10 homens. Então dá-se a entender que talvez não tivesse 10 homens judeus na cidade de Filipe para que pudesse ali instaurar uma sinagoga. O apóstolo Paulo chega naquela cidade, a Bíblia diz que ele se encaminha à oração, e no capítulo 16 dos Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber esta tônica aí de oração, de revelação, de busca por direção de Deus. Ele queria divulgar a palavra de Deus na Ásia, e o texto diz que o Espírito de Cristo não lhe permitiu. Queria divulgar a palavra de Deus na Bitínia, e a Bíblia diz que o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Quando ele chega em Troade, diz a Bíblia que ele tem uma visão de um varão macedônio que o convida para atravessar até aquela província e ajudá-los. E diz o texto, em Atos 16, que imediatamente após aquela visão, Paulo concluiu que o Senhor estava lhe dirigindo àquela parte dos territórios da Macedônia para ali divulgar o evangelho. A cidade de Filipo era a primeira cidade desta região, deste território denominado de Macedônia. Era uma colônia romana, como disse, e por isso gozava de todos os privilégios de Roma. É interessante ressaltar que as leis vigentes em Roma eram as mesmas leis vigentes na cidade de Filipo. Lá na cidade de Filipo foi
conhecida ao longo do tempo, com o passar da sua história, como uma Roma em miniatura, pois ela abrigava templos romanos, ela abrigava prédios com estrutura romana, arquitetura romana. Os moradores da cidade de Filipe eram, em sua maioria, homens romanos, né? E por isso talvez não tivesse ali uma quantidade suficiente de judeus para instaurar uma sinagoga. E neste sentido, ao chegar a essa cidade, o apóstolo Paulo começa a buscar a Deus em oração, e a Bíblia diz que logo o Espírito de Cristo abriu o coração de Lídia, que era uma mulher vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e ali pôde-se então divulgar o evangelho na casa de Lídia. A igreja em Filipe nasce na casa dessa judia que passou a ser cristã, e o evangelho começou a se difundir na cidade de Filipe. O apóstolo Paulo vai ensinar algumas coisas importantes nesta carta aos Filipenses, a partir dessa sua chegada na cidade. Uma grande revolução está acontecendo. Diz a Bíblia que eles libertam através da repreensão de Paulo aquela moça que tinha o espírito de adivinhação, dava grandes lucros aos seus senhores. Ela é liberta. Quando, por causa desta ação, eles são presos, colocados no cárcere interior da prisão em Filipe. Era uma prisão romana, uma prisão muito bem embasada, muito bem estruturada, e naquela prisão há um milagre, né, que outro dia eu estava ouvindo um irmão e ele denominou muito bem o terremoto de libertação. Geralmente os terremotos causam estrago, mas esse foi um terremoto que libertou os prisioneiros da prisão. Paulo alcança, através da mensagem do evangelho, o carcereiro de Filipe, a sua família, eles são batizados, e ao sair daquela cidade, o apóstolo Paulo deixa ali plantada uma igreja. Lá por volta do ano 61 e 62, quando ele está preso em Roma, ele escreve esta missiva, esta carta aos irmãos em Filipos, para que eles continuassem a perseverar em servir a Cristo, e ele apresenta como tema geral, como tema principal desta epístola, a alegria em Cristo, o estar alegre pelo fato de servir a Cristo. Os versículos chaves da epístola aos Filipenses é o capítulo 3, versículo 7. Mas para mim, o que era lucro, considerei como perda por causa de Cristo. Capítulo 4, versículo de número 4, ele convida os irmãos a alegrar-se. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então ele está convocando os irmãos a se alegrar. Mas olha o cenário, olha a circunstância em que Paulo se encontrava. Ele estava preso, evidentemente. Ele sabia que algum momento esta prisão, este seu aprisionamento traria algum desfecho. Mas ele está convidando os irmãos a se alegrarem. Está convidando os crentes a estarem felizes pelo fato de servir a Cristo. Eu acho muito importante o capítulo 1, quando, após a saudação, ele começa a mostrar para os irmãos que o fato dele estar preso não era algo significante para produzir tristeza nos irmãos. Ele diz que as suas prisões em Cristo não limitou a pregação do evangelho. Ele vai mostrar para os irmãos que até mesmo a guarda pretoriana, que era a guarda do imperador de Roma, teve a oportunidade de, através dos seus lábios, ouvir a pregação do evangelho. Ele diz ainda no capítulo 1 que os irmãos, ao tomarem conhecimento deste aprisionamento, eles, ao invés de desanimarem, ao invés de frustrarem, eles tomaram ainda mais ânimo para divulgar, para pregar o evangelho. Note você que isto é algo muito importante. A vida cristã é uma vida
exercida, vivenciada através de muitas lutas, de muitos embates. No entanto, a alegria de que Paulo fala aos filipenses, ela decorre de uma paz interior que excede todo o entendimento, que ultrapassa todas as circunstâncias. As circunstâncias eram adversas para Paulo, mas ele escreve aos irmãos em Filipo e manda que eles se alegrem no Senhor. Manda que eles se alegrem em Cristo. Convida os irmãos, outra vez vos digo, regozijai-vos. Não apenas uma e outra vez, mas por diversas vezes ele convida os irmãos a estarem alegres. Então, veja que esta cidade de Filipo, ela é a primeira cidade europeia a tornar-se participante da pregação do evangelho e ter no seu seio uma igreja estabelecida. Esta visita do apóstolo Paulo produziu um fruto muito significativo para os irmãos que estavam em Filipe. Então nós vamos perceber o apóstolo Paulo convidando os irmãos para se alegrar em meio às aflições. Paulo escrevia para uma igreja e aquela igreja deveria ter esta perspectiva de alegria em meio ao sofrimento. Ele convida aos irmãos a viverem em comunhão ou em unidade e humildade. Isso a partir do capítulo 2, onde ele vai dissertar a respeito de estarem unidos em torno de um mesmo propósito, fazer tudo para a glória de Deus, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Daí ele lança a mão do exemplo de Cristo, no capítulo 2, versículo 5 a seguir, ele apresenta o caráter mais teológico desta epístola, onde ele apresenta o autoesvaziamento de Cristo, o que em teologia nós chamamos de kenosis, que é o esvaziar-se de tudo, ou despir de toda a sua glória e revestir de humildade a ponto de se tornar homem, depois servo e depois ser obediente até a morte de cruz. Mas note que este sofrimento, esse martírio, essa tribulação que sofreu o Cristo produziu para ele exaltação de sobremodo. A Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre o joelho de todos que estão no céu, na terra e também debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja que epístola vibrante, que epístola que transmite realmente alegria para aqueles que estão lendo esta carta no seio da igreja. Então o apóstolo Paulo, ele apresenta a sua generosidade, a sua gratidão também aos santos pelo fato de eles estarem cooperando com o seu ministério. No capítulo 4, ele diz que não apenas uma, mas outra vez os cristãos em Filipo havia contribuído financeiramente para sustentar ou para auxiliar no sustento do seu ministério. Ele apresenta esta generosidade. A partir dessas palavras de encorajamento, o apóstolo Paulo ele tem por objetivo dizer que as circunstâncias em que ele estava não o limitava a pregar o evangelho. A palavra de Deus não tinha algema, o seu corpo estava preso, mas a palavra era transmitida livremente. Ele queria encorajar os irmãos em Colossos, ou em Filipos, melhor dizendo, para que permanecessem firmes, se mantivessem corajosos em meio às tribulações, para que se alegrassem. Ele exorta os irmãos para que sejam humildes, ele os adverte para que caminhem unidos e ele pede para que eles tomem cuidado com os judaizantes e com os libertinos. É muito importante, irmãos, que o apóstolo Paulo vai
a apresentar que o viver da vida cristã é um viver para Cristo. Ele diz: viver para mim é Cristo. Mas ele apresenta que morrer é lucro, morrer é ganho, morrer não é uma perda, porque a morte não é o estágio final da vida cristã. A morte não é, o momento último da vida do cristão, na verdade é apenas uma fase de transição para a vida eterna com Deus. Talvez você esteja vivendo este período de aflição, este período de dificuldade, este período de tribulação, mas saiba você que viver aqui neste mundo é viver para Cristo. Mas morrer, querido, é lucro, morrer é ganho. Se você chegou até aqui, eu convido você a se inscrever aí no nosso canal, a curtir o nosso vídeo, comentar, compartilhar com alguém, para que esta pessoa também se alegre em meio às tribulações, para que este irmão também se alegre em meio às dificuldades. Compartilhe, divulgue a palavra de Deus, para que possamos também alcançar uma maior relevância aqui no YouTube e este vídeo ter um alcance de muitas e muitas pessoas para que sejam abençoadas. Então veja que ainda o apóstolo Paulo apresenta em Filipos a alegria no caminho, a alegria como o caminho para a recompensa. E nessa perspectiva ele vai utilizar 3 verbos importantes que convida os irmãos a esquecer, a avançar e a prosseguir. Ele apresenta para os irmãos que ele não alcançou ainda a finalidade última da sua jornada aqui na terra. Ele diz: quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para aquelas que estão adiante de mim. Né? Esquecer, avançar e prosseguir, buscando a finalidade última, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo apresenta para os irmãos desta forma que não podemos ficar limitados com as circunstâncias que nos prendem, nem ficar preso com coisas que passaram, coisas que estão no passado. O que passou, passou. Você não pode mudar o passado. Se tornou história, talvez uma história triste, uma história de dificuldade, mas passou. Não fique preso ao passado. Prossiga, avance para as coisas que estão diante de ti, diante dos teus olhos, diante da sua chamada, e Deus vai te abençoar. Deus vai te fazer chegar ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo convida os irmãos para que se alegrem também no dia a dia, para que a alegria dos cristãos seja uma alegria duradoura, seja uma alegria permanente. Então nós temos que ele vai exortar os irmãos a viver em unidade e humildade, perder tudo por amor a Cristo, prosseguir com firmeza para o alvo, regozijar no Senhor, livrar-se de toda ansiedade através da oração, contemplar que em todas as situações o Senhor ele tem uma solução para apresentar e também superar todas as circunstâncias através do poder de Cristo. Então, este é um breve resumo da epístola de Paulo aos Filipenses, que traz também como divisão a sua saudação e oração pelos filipenses, as circunstâncias pessoais que ele está enfrentando no capítulo 1, as exortações que ele apresenta no capítulo 1 e capítulo 2, ele apresenta também Timóteo e Epafrodito. Depois ele apresenta advertência contra os falsos mestres e, por fim, traz as exortações finais e os seus agradecimentos pelo fato de os irmãos sempre estarem ativos no Evangelho e cooperando para que o seu ministério seja frutífero. Muito bem, encerramos aqui a nossa breve exposição da epístola aos Filipenses. Mais uma vez eu te convido para que se inscreva no nosso canal, deixe aí um joinha, ative o sininho da notificação para que você seja notificado quando um novo vídeo,
estiver sendo lançado em nosso canal, né? Curte, comente, compartilhe com alguém para que essa pessoa possa também ser abençoada. Vamos meditar um pouco agora na carta de Paulo aos Colossenses. Esta carta é uma carta muito significativa pelo fato de o apóstolo Paulo não ter fundado esta igreja, ele não ter ido pessoalmente à cidade de Colossos para ali